Bem-vindos ao canal O Olhar News. Hoje, exploraremos a complexa e intrigante história das polícias estaduais brasileiras, civil, militar. Um relato de poder, conflitos e transformações das polícias ao longo do tempo. Uma profissão que, apesar de parte da sociedade não dar o devido valor, é um verdadeiro sacerdócio a exercê-la. Percorremos por todo o seu início e veremos o quanto são importantes para o bem-estar de toda a população. Então, vamos começar com a gloriosa Polícia Militar. Com a chegada da corte, houve um aumento expressivo da população na cidade. Assim, exigindo uma força policial para manter a segurança da corte e a ordem pública. Assim, em 13 de maio de 1809, Dom João VI cria a Divisão Militar da Guarda Real da Polícia da Corte. Essa força tinha como funções prender criminosos, patrulhar as ruas, prevenir desordens, cuidar do abastecimento de água, drenar pântanos, fiscalizar a moral e os costumes e proibir batuques como a capoeira. Essa primeira tropa foi comandada pelo Major José Maria Rebelo de Andrade, que veio da Guarda Real de Lisboa. Tendo como seu subcomandante o Major Vidigal, esse sim brasileiro nato, o Major Vidigal, foi o segundo comandante sendo o terror das batucadas, que segundo ele as pessoas se reunia principalmente escravos para beber e fazer algazarra. O major escolhia os mais truculentos para compor a sua tropa e costumava andar com um chicote. Nas entranhas da colonização, a necessidade de impor a ordem aos tumultos e às rebeliões implantou as primeiras sementes do que, séculos depois, se transformaria em poderosas instituições policiais. No Brasil colonial, as patrulhas e milícias eram os primeiros arautos de uma ordem incipiente, ainda que permeada de violência e arbitrariedade. Com a chegada da corte portuguesa e, posteriormente, a instauração do Império, a estrutura de poder passou por uma profunda metamorfose. Foi nesse cenário que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar começaram a tomar forma, não apenas como guardiãs da lei, mas como instrumentos de controle social e político. O sistema de segurança pública no Brasil é composto por diversas forças policiais, cada uma com funções específicas e jurisdições definidas pela Constituição. Além das polícias estaduais e federais, recentemente um novo ator vem ganhando destaque as chamadas Guarda Municipal, que vem exercendo um papel significativo na segurança local. Mas por enquanto nosso foco vai ser a Polícia Militar e Civil, pois são as duas maiores forças policiais do país. A Polícia Militar do Brasil foi criada em 1809, com a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia do Rio de Janeiro. A instituição foi inspirada na Guarda Real de Lisboa. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, a Guarda Real de Polícia permaneceu em Portugal, sendo criada outra equivalente no Rio de Janeiro, com a denominação de Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, em 13 de maio de 1809. No período colonial, a segurança pública era uma função das milícias e dos capitães-mores. Com a chegada da família real portuguesa em 1808, houve a necessidade de uma estrutura mais organizada, levando à criação das primeiras instituições policiais. Assim, neste contexto, foi a Polícia Militar fundada em 1809 pela coroa portuguesa, com a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia no Rio de Janeiro, baseado no modelo da Gendarmaria criado na França. Uma força de segurança que combina funções de polícia e de força militar. Após a abdicação de Dom Pedro I em abril de 1831, em favor de seu filho, a regência promoveu uma grande reformulação nas Forças Armadas do Brasil.
As milícias e ordenanças foram dissolvidas e substituídas por uma Guarda Nacional. A Guarda Real da Polícia do Rio de Janeiro foi desfeita, sendo criado um corpo de guardas municipais voluntários em seu lugar, e as províncias puderam criar unidades semelhantes, se necessário. Isso ocorreu devido ao medo de revoltas armadas e da subversão do poder. O Exército Imperial também esteve em risco de desmobilização, pois acreditava-se que forças compostas por cidadãos seriam mais confiáveis que tropas profissionais. Com a morte de Dom Pedro I em 1834, o medo de seu retorno e um possível realinhamento com Portugal diminuíram. Extremismos foram rejeitados, e iniciou-se uma reforma constitucional que descentralizou o poder, permitindo que as províncias tivessem seus próprios corpos legislativos. O legislativo passou a definir anualmente, com informações do presidente da província, as forças policiais necessárias. As guardas municipais foram gradualmente desativadas e transformadas em corpos policiais. A mudança não foi apenas de nome, mas uma reestruturação completa do sistema policial. Com a proclamação da República, que ocorreu em 15 de novembro de 1889, as unidades de polícia passaram a ser chamadas de Corpos Militares de Polícia, subordinadas aos estados e com nomenclaturas regionais como Batalhão de Polícia e Brigada Militar. Em 1915, a necessidade de reformar as Forças Armadas foi reconhecida, permitindo que as forças militarizadas dos estados fossem incorporadas ao Exército em caso de mobilização nacional. Em 1917, a Brigada Policial e o Corpo de Bombeiros, da capital federal, tornaram-se reservas do Exército, e essa condição foi estendida aos estados. Aceitar esse acordo isentava o efetivo estadual do serviço militar obrigatório, mas a recusa implicava no não reconhecimento dos postos pelo governo federal. Com a queda de Getúlio Vargas, as polícias militares voltaram ao controle dos estados. Em 1946, a Constituição Federal oficializou o termo Polícia Militar. O termo se popularizou após a Segunda Guerra Mundial devido ao seu prestígio. Em São Paulo, a cidade foi dividida entre a Guarda Civil e a Força Pública, cada uma responsável por diferentes áreas. Com a instituição do regime militar de 1964, novas mudanças ocorreram. Em 1967, foi criada a Inspetoria Geral das Polícias Militares, IGPM, subordinada ao Exército. O policiamento fardado passou a ser exclusividade das polícias militares, e as guardas civis foram extintas ou integradas às corporações militares. Na década de 1970, com a resistência ao governo militar, as polícias sofreram intervenções e foram comandadas por oficiais do Exército, buscando uniformizar hierarquias e regulamentos em todo o país. Com o fim do governo militar na década de 1980, as polícias militares voltaram-se para o objetivo de recompor suas próprias identidades, fortemente marcadas pela imagem da repressão dos dois longos períodos de regime, de 1930 a 1945 e de 1964 a 1985. Passou-se a investir numa reaproximação com a sociedade, tentando se recuperar antigas modalidades de policiamentos e desenvolver outras novas, mas voltado para o cidadão e sua segurança dentre outras competências. A Polícia Militar é competente para a preservação da ordem pública, a prevenção e repressão de crimes e a fiscalização de trânsito, assim dando um novo redirecionamento às polícias militares que passou a focar, mas na proteção da sociedade e na aplicação da lei e a prevenção de crimes. Com a redemocratização, a Polícia Militar enfrentou o desafio de se adaptar a um novo contexto democrático, no qual o respeito aos direitos humanos se tornou central. Essa transição não foi e não é fácil, pois as instituições carregam resquícios do período autoritário. A relação com os direitos humanos é complexa,
marcada por críticas frequentes sobre abusos e a necessidade de reformas. Contudo, se cobra que a polícia militar seja efetiva, pois enquanto busca garantir a segurança pública, em um país que tem uma cultura de muitas vezes não respeitar as leis e as ordens, por outro lado, necessita de equilíbrio das ações, por parte da polícia com o respeito às liberdades civis e a efetividade que ações policiais exigem. Agora, a grande questão é sempre o equilíbrio dessa força sem deixar que seja efetiva. A pergunta é como manter esse equilíbrio. Mas, para avançar, é essencial investimentos, valorização e treinamentos por parte do Estado, assim fortalecendo a confiança da sociedade na polícia, garantindo que seu papel seja cumprido com justiça e eficiência. Ao longo da história, a Polícia Militar se moldou e evoluiu, enfrentando desafios e se adaptando às transformações do nosso país. Desde seus primeiros passos no Império, passando pelas turbulências do governo de Getúlio Vargas, enfrentando as complexidades do regime militar e contribuindo para a redemocratização, a Polícia Militar tem sido um pilar de segurança e ordem. Hoje, honramos aqueles que dedicam suas vidas a proteger e servir, muitas vezes enfrentando riscos inimagináveis. Cada farda representa não apenas uma história individual, mas um compromisso coletivo com a paz e a justiça. A trajetória da Polícia Militar é um testemunho de coragem, resiliência e dedicação. Convidamos você a continuar esta jornada. Vem conosco. No próximo vídeo, exploraremos a história e a importância da Polícia Civil, outra peça fundamental na salvaguarda da nossa sociedade. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa história. Fascinante! Agradecemos por sua companhia e apoio. Juntos, continuamos a valorizar e entender aqueles que nos protegem. Até a próxima!